Muito bem, voltamos para o nosso Gazeta Entrevista. O tema é de grande relevância, mas antes, deixa eu dar uma dica para você de casa. A Auto Acre está com uma promoção sensacional, com preço de internet e frete pago pela empresa. E você aproveita este sábado para conhecer a linha Kia Motors. Dê uma passadinha na Auto Acre e comprove. Auto Acre fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Seja VIP, seja Kia. Eu estou batendo um papo com o senador Sérgio Petecão, do PSD, o advogado Ednei Muniz, o deputado estadual do PCdoB, Moisés Diniz, e com o servidor Raimundinho, presidente do SPAT, Sindicato dos Servidores da área de enfermagem do estado do Acre, e que nos falam sobre a situação dos 11 mil servidores. Neste bloco, nós vamos para as perguntas dos internautas, e eu quero dar a palavra para cada um, para a gente manter a ordem e conseguir responder a quem está participando conosco. Olha essa participação aqui. Eu vou começar aqui com Adriano Magalhães. Ele diz o seguinte: deputado Moisés Diniz, o que o governo pretende fazer com os milhares de servidores provisórios, eternos, alguns há mais de 10 anos, contratados já na gestão petista? Deputado, já que ele fez essa pergunta, ele fala aqui dos 11 mil, por que o número correto não é 11 mil? A primeira pergunta dele é essa. Então eu vou fazer por ordem. Primeiro, existe um levantamento se são 11 mil ou não? E aí, e essa questão também dos provisórios que ele levanta aqui? Quando teve a decisão de demissão lá em 99, foi esse o número levantado. Alguns falam que é 3 mil, outros que é 8. Eu não vou perder tempo com isso, porque se fosse 500, eu ia estar na mesma intensidade de luta a favor deles. Para mim, 11 mil, 5 mil. Perfeito. Né? E quero dizer que a nossa luta é para que, junto com a bancada federal, inclusive o senador Petecão vai nos informar aqui, que já tem audiência marcada com o novo ministro, aliás, com o relator do processo, que é o ministro Dias Toffoli. Portanto, nós não vamos baixar nossa guarda. A bancada federal, os 8 deputados federais, os 3 senadores, independente de partido, vamos lutar pela manutenção dos empregos. E vamos até o fim na luta. Uma brechinha jurídica que tiver, nós vamos colocar lá o nosso dedo e abrir para garantir o emprego. Nós não vamos discutir indenização, essa coisa, não. Isso aí não está em debate. Nosso debate é manutenção do emprego. Nós achamos que é possível definir a inconstitucionalidade da matéria que nós aprovamos na Assembleia e, na modulação, pedir a permanência dessas pessoas no emprego até a sua aposentadoria. Aí, a partir daí, considerar esse cargo vago e só abrir esse cargo... se considera esse cargo extinto e só abre, então, com concurso. Ou seja, a pessoa conclui a sua vida no serviço público, se aposenta, o cargo é extinto e depois se abre concurso público. Para cumprir a Constituição. Essa é a luta principal dos deputados. Agora, esse é o foco. Agora, senador, a pergunta para o senhor aqui é do Odilon Alves. Os partidos políticos estão usando de meios sensacionalistas para promoverem suas imagens e até tirar o foco da Operação G7, uma vez que qualquer leigo sabe que a situação dos contratados depois de 1988 é bastante difícil? É o Odilon Alves. Para o senhor, senador. Em primeiro lugar, que nós nunca dissemos que era fácil, né? Nós estamos diante de uma situação muito... Não é difícil, não. É muito difícil. Lógico, eu achei que naquele primeiro momento, eu também achei, e fui a público dizer isso, naquele primeiro momento criou-se aquela expectativa que era como se os servidores fossem ser demitidos semana que vem. Não, semana que vem vai estar todo mundo demitido. Isso criou um pânico. Daí a minha preocupação, e eu tenho certeza que essa é a preocupação do Moisés, do Raimundinho, eu não vou mais falar no advogado, porque ele está com raiva, mas... Senador, por favor. Conclua. Eu não consigo ter raiva de Vossa Excelência. Não, senador, conclua. Não foi feito o acordo aqui no intervalo, que ia se acabando tudo. Sem provocação, senador, conclua. Ia se acabando tudo aqui no intervalo. Então, meu irmão, a verdade é que, independente de interesse político, eu acho que essa causa é uma causa nobre. Ela está acima dos interesses políticos partidários. Eu duvido um cidadão que não tenha aqui um membro da família que não seja um servidor. Principalmente os cabos que nasceram aqui no Acre. Eu duvido isso. Então eu não estou misturando a política. Naquele primeiro momento, eu me preocupei da forma que o governo colocou isso. Eu, sinceramente, achei que na semana mais próxima já ia ser demitido todo mundo. Agora, eu como coordenador da bancada, com o apoio do Moisés,
que tem cumprido um papel importantíssimo, importantíssimo. Os sindicatos aqui, tá o Raimundinho aqui representando, mas não é só ele, são vários sindicatos. Toda a bancada federal está empenhada. Se nós vamos conseguir ou não, aí é uma outra discussão. Mas o importante de tudo isso é que nós estamos trabalhando unido. E o que eu fiquei mais feliz, Alan, se você me permite, quando nós começamos a marcar essa audiência, primeiro fomos recebidos com o presidente da Câmara. Recebeu de uma forma, se colocou à disposição, foi sensível à nossa situação. Conversamos com o presidente do Senado, o senador Renan. Foi sensível, se colocou à disposição. Lá em Alagoas tem uma situação igualzinha a nossa. Isso não é um problema só do Acre. São 11 estados. Nós estamos trabalhando em duas frentes. A frente da justiça, que é essa aqui o doutor entra, mas nós estamos trabalhando na frente da política. E aí eu quero fazer uma pergunta. E a PEC 54? Você quase arrancou minha mão. Senador, desculpa. A PEC 54 é uma alternativa? Eu vou parar de falar? Não, é porque eu quero que o senhor fale também, senador. Meu querido senador Eu também Petecão, gostaria de falar sobre a meu PEC querido 54. Olha o senador, acordo que você fez agora no intervalo. Vamos lá. PEC 54. descobrimos que a PEC 54 estava mofando há 14 anos na Câmara Federal, porque botaram muita muamba em cima dela, emendas imorais, trens de alegria. Para você ter uma ideia, assessores parlamentares que tivessem 10 anos ininterrupto de nomeação seriam efetivados no serviço público. É possível mudar essa PEC, deputado? A ideia, o senador Petecão está conduzindo isso com os deputados e senadores, é ter uma PEC na sua originalidade que apenas garanta a manutenção no serviço público de quem já está há 10, 20, aliás, há 19 anos, é o menor do Acre. Deixa eu fazer o Raimundinho participar desse debate também. Raimundinho, a gente sabe que a PEC 54, ela regulariza no Brasil inteiro a situação dos servidores. O 600 mil. O problema é que ela é cheia de penduricalhos. Ainda está, senador. Já mudaram a PEC, O senador? acordo é que nós possamos fazer uma proposta enxuta. Você não deixou eu falar. Então conclua. Não, eu respeito. Então conclua. Fala, Raimundinho. Vamos lá. A palavra está com a minha, eu respeito. Agora, Eu estou Raimundinho, cumprindo aqui o acordo que foi feito. daqui a pouco eu a passo a ó, palavra. ó, A PEC 54, Mas o Alan, senador não está cumprindo. Tá. Senador, então deixa eu falar aqui. A PEC 54, Alan, é um mecanismo político que nós, lá em Brasília, quando nós fomos um sindicalista, junto com o Moisés Diniz, junto com os deputados federais e senadores, a gente quer tirar todos os penduricais que tenha dentro dessa PEC, tirar todas as irregularidades, as imoralidades, até por conta mesmo daqui, a Globo não vem bater em cima, como já fez da outra vez, e a gente conseguir fazer com que essa PEC seja aprovada e não garanta só até 88, garanta até 94, a gente quer garantir até 94, que o pessoal fique trabalhando. Aí eu queria só falar uma coisinha lá. Eu não conhecia o advogado, doutor Ednei, mas o pessoal que está me ouvindo em casa, essa opinião que ele está colocando aqui é a letra fria da lei. Ele está falando aqui com o que ele pensa. Mas nós, sindicatos, já conversamos com vários advogados, inclusive advogados renomados, não querendo tirar o mérito do doutor, advogados que trabalham na questão sindical, conhecem, foram em Brasília conosco e vieram de lá satisfeito, feliz, que tem sim como garantir o emprego das pessoas. Eu acho que nós não podemos fazer um terrorismo desse, porque, como eu falei no início, Alan, tem pessoas em casa que, ouvindo, como o doutor Ednei está falando aí, daqui a pouco vai estar passando mal. Agora, deixa eu ouvi-lo também. Doutor Ednei, a PEC 54, legalmente, juridicamente e politicamente, ela é viável no Congresso? Em sua opinião? Em primeiro lugar, Alan, eu Pelo gostaria amor de Deus, dizer juridicamente, que mas você vai discutir o uma deputado, PEC juridicamente não existe. Deixa o doutor o Ednei deputado falar. Moisés Diniz e o senador Sérgio Petecão vieram aqui com a liberdade de fazer simplesmente o argumento político. Fazer o argumento político é muito fácil. Não faça. Fazer o argumento político é falar para quem está ouvindo lá, para agradar o coração de quem está lá do outro lado. Agora, eu não posso, Alan, eu não posso faltar com a verdade em relação aos fatos jurídicos. Não existe uma saída jurídica para a situação. A PEC 54 não é uma saída? A saída? PEC 54, inclusive, eu gostaria até de questionar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Acre da Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive se junta aí ao comitê liderado pelo deputado Moisés Diniz, que o presidente da OAB local esquece que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deliberou uma luta contra essa PEC, porque ela é inconstitucional. A OAB, se por uma aventura do casuísmo, porque no Brasil é assim, e o senador aqui sabe disso. Não sei disso não, mano.
O senhor sabe porque o Senado é a casa do casuísmo, o senhor sabe disso. Olha as provocações, então, senhores. não é provocação, estou provocando o Senado. Não estou provocando o senador dizendo que ele é casuísta ou fisiologista. Mas o senhor acha então que a PEC 54 não passa? Mas se por uma fatalidade do casuísmo essa PEC for aprovada, ela vai receber uma ação direta de inconstitucionalidade ou da OAB ou do Ministério Público Federal, que já manifestaram. Não existe gordura, Raimundinho, suficiente para retirar, para dar legalidade a isso. Ela é inconstitucional. E dentro desse Falou-se aspecto em algumas gorduras aqui, o deputado Nobre, deputado Moisés Diniz, entendo a luta de Vossa Excelência, mas nós temos que falar a realidade. Eu não Agora, gostaria, doutor, eu não defendo concluir? essa situação, eu não criei essa situação, eu não gostaria, eu sei. Eu conheço essas pessoas, deputado, talvez melhor que o senhor. Doutor Talvez Dinei, eu tenha contato com essas pessoas com mais profundidade do que o senhor. Doutor Dinei, agora sei deixa o eu quanto que essas pessoas levantar estão agora o sofrendo, questionamento. Mas nós Doutor, não podemos por favor. simplesmente ficar aqui vendendo ilusões. agora vamos lá. Se a PEC 54 passar, for retirada os penduricalhos e se os senhores conseguirem levar para votação e ela for aprovada. Vai ser preciso, mano. Nós vamos E resolver aí? isso na justiça. Isso está em... Alain, eu posso falar? Fale, Então, doutor. tá. Quando nós começamos a esse movimento em Brasília, que eu estava falando, você me cortou, falamos com o presidente da Câmara, falamos com o presidente do Senado, aí criou-se a expectativa de falar com os ministros. Não foi isso, deputado Moisés? Não, o ministro não recebe. O ministro não recebe. É de praxe o ministro não receber. Verdade. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão a qual eu pertenço, era a sabatina do ministro Luiz Barroso. Eu falei para ele, ministro, o senhor como sabatinado, e eu como sabatinador, eu vou lhe fazer o último questionamento, que daqui meia hora o senhor vai ser ministro, aí quando vira ministro, aí vocês viram Deus. Então eu vou fazer o último questionamento. O senhor acabe com essa praxe de ir lá no Supremo não receber cidadão comum, não receber os advogados, que ele não tem coragem de falar isso. O Petecão, Meu irmão, esse homem só quebra a pergunta para Não, ajudar. não, senhor. Eu vou Deixa ele falar. concluir. O que foi que vocês ouviram no STF que deixou vocês tão animados? Eu Porque não vou- o que eu ouvi foi a ministra dizer que é escrava da Constituição. olha aí, E a Constituição Então, diz que tem que responda. ser por concurso. Teve uma. Eu Teve não vou alguma... responder, que eu vou terminar meu raciocínio. Sim, vai lá. Aí eu perguntei lá pro ministro, eu pedi pro ministro, acabe com essa praxe de não receber parlamentar. Acabe com isso, rapaz. Vocês são cidadãos, vocês são normais, vocês são um cidadão... Seres humanos normais. Seres humanos normais. Meu amigo, no outro dia, fomos recebidos pelo Marco Aurélio, que disse que não podia, nem recebia. Recebeu o Marco Aurélio, conversou lá com Flaviano, conversou lá com o Jorge Viana, ex-governador, e explicaram para ele, sai de lá satisfeito, sabe por quê? Porque nós tivemos a oportunidade, os ex-governadores, porque uma coisa é tu pegar um monte de papel, advogado, que tu só mexe com papel. Outra coisa é tu ouvir... de um Estado não for recebida Outra por coisa é tu ministro ouvir do um STF, depoimento tem de algum um problema. governador, ele dizendo por que ele contratou, qual foi as condições que ele contratou, ele dizer que os servidores são pessoas de bem, ele dizer que esse Estado não pode ficar com 11 mil pessoas, com 11 mais pais de família demitidos, isso vira um caos social. Agora Então pega... os senhores foram bem recebidos no Supremo. Bem recebidos, não. Pelos dois ministros. Nós fomos bem Foi que recebidos os e muito... senhores ouviram dos Petecão? ministros que deixou os senhores tão Com essa certos. fala do ministro, tão ficou mais certos. animada a questão da Porque tem uma modulação. saída. Que é O a modulação promotor, material. o seu promotor, seu promotor, você não é advogado não, você é promotor. Os Senador, senhores foram recebidos com educação. Educação e pelos ministros. sensibilidade, rapaz. Que disseram eu que consigo, vão eu analisar sei o separar caso. o que é educação. Não houve Senador, compromisso calma. firmado ali nenhum, até Não, porque nem esse- poderia. Ele quebra os bem. acordos. Aqui no Até intervalo porque foi feito um não poderia. acordo que ninguém ia mais interferir na fala dos outros. Ele não deixa ninguém É o falar. senhor que começa. Seu promotor, O senhor não, que seu começa. promotor... Vamos que é isso, tentar aí. retomar, senador. Senão a gente não consegue É aqui o senhor que as começa. perguntas dos nossos internautas aqui. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui da deputada Marileide Serafim, deputado Moisés Diniz, que ela diz o seguinte: ela levanta a questão da relação atualizada de servidores, isso já foi debatido aqui, não há o número ainda atualizado, segundo o deputado Moisés Diniz, viu, deputada? Ela pergunta também se já excluíram da relação os aposentados e os que foram contratados antes da Constituição. Porque para esses tem jurisprudência que os asseguram e ainda existem os que já faleceram. Mas ele já respondeu isso, Então, agora. então é o seguinte, existe uma jurisprudência que assegura a permanência desses contratados antes de 88, doutor Ednei? Olha, eu desconheço. Senhor- A Constituição, eu posso falar sem ser Conclua. interrompido, Alain? Conclua, pode O nobre por senador favor. reclama, mas ele que começa.
A Constituição Federal tem um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 19. Ele diz mais ou menos assim, eu vou tentar traduzir, que os servidores irregulares que estivessem no dia da promulgação da Constituição Federal de 88, 5 de outubro de 88, estiverem há 5 anos em efetivo exercício, esses estão protegidos pela Constituição e não serão demitidos. Então, quem foi demitido, quem entrou no serviço público em data anterior a 5 de outubro de 83, que são 5 anos, né, vai dar 5 de outubro de 83. Então, quem entrou para trás, ou seja, 4 de outubro de 83, 3 de outubro de 83, aí para o resto da vida, está garantido. Agora, quem entrou de 5 de outubro de 83 para frente, infelizmente, é isso que se quer mudar, é isso que a PEC 54 quer mudar. Ela quer alterar esse prazo, ela quer ampliar esse prazo. Só que dificilmente vai conseguir, porque as alterações constitucionais, em se tratando de ato das disposições constitucionais transitórias, não é qualquer emenda constitucional que muda o ato das disposições constitucionais transitórias. O legislador, o Constituinte de 88, fez uma opção por 5 anos. Ele não fez uma opção por 10, ele não fez uma opção por 15. Deixa eu usar o argumento aqui do deputado Moisés Diniz, que disse que o STF também volta atrás de suas decisões. É possível que o Supremo, analisando o caso concreto, nessas idas que os senhores foram, nas conversas, nas visitas que os senhores fizeram aos ministros, os senhores, porque tem também a questão da palavra do ministro, que ele diz, olha, nós vamos ver com carinho. Os senhores sentiram essa disposição, o artigo 19, que fala, o nobre advogado, diz que pessoas foram contratadas até 5 anos não são estáveis. Não são estáveis, mas a Constituição não mandou demitir. O tribunal não tem poder de mandar demitir. Quem pode demitir é o executivo. A ANALU apenas disse que essas pessoas se tornariam estáveis, incluindo até 94, as que entraram até 94, 31 de dezembro. E foi votada a inconstitucionalidade desse papelzinho aqui, dessa PEC. Portanto, a possibilidade de manutenção das pessoas de 83 a 88 é altíssima, porque o Estado está saneado. Lá, o Flaviano Melo disse que o Estado cumpre a lei de responsabilidade fiscal. O Jorge Viana disse que o Estado do Acre, nós temos apenas 100 anos, enquanto o resto do Brasil tem 500 anos. Nós pegamos em armas para fazer esse Estado brasileiro e o poder central da República nos deixou aqui como órfãos durante 58 anos, como território, sem recursos, sem dinheiro aqui dentro, relegados a uma fronteira. Quando foi em 63, nos passaram a Estado, e em 64 veio uma ditadura militar. Só em 82 que nós elegemos um governador. Então, pela primeira vez, um governador recebeu condições da República, porque antes era território, depois veio a ditadura militar. Então, foi o Nabor Júnior que contratou a maioria dessas pessoas, porque foi dado ao Nabor Júnior as condições para organizar a máquina pública, da segurança, da educação, da saúde. Por isso que agora, em 2014 até 2016, a maioria dessas pessoas já se aposentam do governo do Nabor. Tem uma pergunta interessante aqui da Marlisete, ela disse que gostaria de tirar uma dúvida, que entra nessa questão que o senhor está levantando. Ó. Se o funcionário público ficou trabalhando 7 anos, senador, olha aqui a Marlisete Birica. Gente boa, minha amiga, gosto muito dessa mulher. Ela diz o seguinte, se o funcionário público ficou trabalhando 7 anos como funcionário, mas ele saiu e paga o INSS integral, será que ele poderia se aposentar sem perder os 7 anos trabalhados? Pois ele é de 1993 e é contratado de forma irregular. Tem saída para isso aqui? Primeiro, depois eu passo para o senhor. Não, eu queria só concluir esse raciocínio de que nós estamos tentando encontrar uma solução para a permanência dos empregos. Eu citei um exemplo de mudança de posição. Eu não falei nem de modulação, eu vim preparado aqui para um debate, trazendo tem dezenas. O Tribunal Superior nosso é um dos mais avançados do mundo, inclusive mais avançado do que muitos da velha Europa. A modulação é um instrumento novíssimo, é um instrumento que avança no sentido de que quando tem uma lei, você tem que olhar se essa lei vai destruir as condições de vida das pessoas, porque a lei foi feita para as pessoas e não as pessoas foram feitas para a lei.
Então, aprova-se a inconstitucionalidade de uma matéria e discute, então, os efeitos dessa matéria, e a modulação chamada. Então, nós estamos defendendo que as pessoas que têm todo esse tempo de serviço concluam o seu serviço, possam se aposentar, torna-se vago esse cargo, extinto, e que convoca-se novo concurso para esse cargo. Essa é a luta dos políticos do Acre, independente de cor partidária. De cor partidária. Essa pergunta específica aqui da Marlisete, o senhor pode responder, doutor Ednei? Alain, a questão da... Eu defendo, vou continuar defendendo que o governo do Estado, que está tão interessado em resolver o problema, que encaminhe da forma correta, que propõe um projeto de lei indenizando essas pessoas. E lá em Rondônia, o deputado Moisés Diniz, para informação de Vossa Excelência, lá em Rondônia ocorreram algumas demissões de servidores irregulares e as pessoas entraram na justiça. Houve uma enxurrada de ações judiciais, e a justiça foi dando ganho de causa. Para todos foi indenizando, porque tem um dispositivozinho lá, na 8.112, que é o regime jurídico federal, né, os servidores da União, não é aplicável aqui, mas por analogia ele pode ser aplicado. Tem um dispositivo lá que diz assim, que no caso dos servidores que não foram contemplados pelo artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, que é aquela história dos 5 anos e tal, que essas pessoas teriam direito a uma indenização no valor de 1 salário para cada ano de trabalho. Então, é possível a indenização. Com base nesse entendimento, a Justiça de Rondônia foi condenando o Estado do Acre a indenizar os servidores de Rondônia, a indenizar esses servidores. Só que o Estado de Rondônia não tinha orçamento, não tinha dinheiro para pagar esse passivo. E aí o que foi feito? O governo chamou os sindicatos. Juridicamente é questionável esse procedimento, mas é questionável, mas aconteceu lá. E aí o que houve? Chamaram os servidores, os sindicatos fizeram um acordo com o governo. E aí foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa de Rondônia, dizendo o seguinte, enquanto o Estado não pagar a indenização, esses servidores continuarão recebendo salário. Eles estarão já demitidos. Peraí, deixa eu ver lá. Foi isso que aconteceu lá. Foi isso que aconteceu você lá. Acabou de nos dar uma solução. Foi isso que Quer dizer que pode fazer lá. isso? Foi isso que aconteceu lá. Pode fazer? Busque a informação que você vai encontrar. Graças a Deus, você acabou. Tem uma saída. Busque a informação. Até ainda agora não tinha requerimento. Agora eu fiquei muito feliz que o advogado nos deu uma solução. Busca ele disse o seguinte, um caso concreto. Aí você diz, mas isso é um absurdo jurídico. Não, eu não acho não. Isso é um absurdo jurídico. Eu não estou dizendo não. É um absurdo jurídico, mas o Estado questionou lá no Tribunal de Justiça de Rondônia e o Tribunal de Justiça de Rondônia disse que essa lei que trouxe de volta os servidores, ela é constitucional. Foram ao STJ e o STJ me dê 30 segundos. Senhores, o nosso tempo está estourado, então eu vou dar aqui a palavra para o senador. 30 segundos. Senador. O que o advogado disse? Então, o advogado, ele acabou com tudo que ele disse. Não. Foi outra... O senador. Então, peraí. Então é o seguinte. O que é que eu acho? O senhor veio para brincar, o doutor Ednei vai continuar brincando, eu vou continuar falando sério. O doutor Ednei, talvez ele não saiba quantos servidores irregulares nós temos na Fundação Hospitalar. Ele não sabe. Não sabe. O senhor sabe? Ele não sabe quantos servidores... Mas o senhor sabe? 95%. Ele não sabe quantos servidores tem lá no município, no Hospital de Sena Madureira. Mas sobre o caso de Rondônia, que o senhor ia falar. Para não cometer esse erro que Rondônia cometeu, de demitir os funcionários e depois trazer, é por isso que nós estamos lutando, não é para isso, Moisés? Para não parar o Estado, para não trazer prejuízo para o Estado. Senador, agora me dê um tempo, só, que o nosso... não tem mais tempo. Não houve reintegração no cargo, eles ficaram recebendo salário. Nós estouramos o tempo. Senhores, salário até pagar a indenização. Senhores, é o seguinte, o debate foi levantado, nós colocamos as perguntas internautas e o tempo foi estourado. Eu quero abrir aqui 30 segundinhos para as considerações finais de cada um, começando pelo Raimundinho. Eu só queria agradecer pelo espaço que você deu. Infelizmente não deu para colocar tudo que nós queríamos, mas dizer para o servidor que, repetindo, que a colocação do advogado é a colocação dele. Ele não teve em Brasília, não teve os prêmios federal, ele não foi lá verificar de fato como outras coisas, como nós fomos. Nós estivemos lá com deputados federais, inclusive na modulação, Petecão. Com a ida dos senadores, deputados federais lá agora no Senado, eu tenho certeza que a modulação vai ser diferente. Bem. Deputado Moisés Diniz.
Eu acredito piamente de que nós já conquistamos o mais importante, que foi unir os políticos do Acre. No momento difícil que o Acre vive, nós unimos. E eu fiquei muito feliz em ver o Jorge Viana, o Petecão, o Márcio Bital, o Flaviano, o Gladys, a Perpétua, o Taumaturgo, o Henrique Antônia Lúcia, o Cibá, todo mundo ali unido nessa causa, porque é uma causa justa. A vida está acima da lei. E nós vamos tentar encontrar um caminho de respeitar a lei protegendo a vida. E nós vamos pedir que todas as pessoas que possam nos ajudar nesse rumo, nos ajudem, porque é uma causa muito digna do povo do Acre. Obrigado, deputado. Doutor Ednei, 30 segundos. Aí o senhor conclui. Doutor As Ednei. considerações finais eu espero que o senador me deixe falar. Como eu disse anteriormente, o deputado Moisés Diniz e o senador Sérgio Petecão vieram aqui com a liberdade para expor argumentos políticos. E o Ramo Dino E veio. eu Deixa ele vim falar, com um senador. compromisso firmado com o Alan de dizer o que diz a lei. Eu fui acusado aqui de ser insensível, e talvez eu conheça da situação desses servidores melhor do que o senhor, senador, e melhor do que eu sou deputado. Eu não estou aqui defendendo um caos social, não estou aqui defendendo que ninguém se mate porque está perdendo emprego. Eu estou aqui apenas tirando a gordurinha do debate político dos senhores, provocado pelos senhores, que estão prometendo à população aquilo que os senhores não podem. Os senhores estão prometendo aquilo que os senhores não podem. O que vai ocorrer, provavelmente, em relação a isso, é que as indenizações é o que vai ocorrer, e o tempo de contribuição provavelmente será garantido, e as aposentadorias de quem já se aposentou serão transferidas para o INSS. Agora, o Estado do Acre precisa devolver o que já recebeu para o INSS, para que o INSS possa pagar essas aposentadorias. Eu gostaria que os políticos do Acre, aqui o senador, aqui o nobre deputado, fizessem o dever de casa, encaminhasse a questão política como tem que ser. Muito obrigado. Senador, o senhor tem 30 segundos. Alan, primeiramente agradecer. Eu não preciso dizer do meu esforço, do empenho que eu vou ter nessa luta. Já tenho feito isso. Não vou enganar ninguém. Eu queria aproveitar a oportunidade para prestar, nós estamos falando de justiça, prestar a minha solidariedade à doutora Cesarinete e à doutora Denise Bonfim por conta daquelas agressões proferidas pelo senador Aníbal Diniz ontem naquele ato lá em frente do Palácio. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade prestar a minha solidariedade, não como desembargadora, mas como duas mulheres que têm relevantes serviços prestados ao meu Estado. Vossa Excelência pode somar a Vossa Excelência nesse ato de solidariedade. Senhores, Senador, então o que eu posso oferecer, povo acreano, eu nasci e me criei no Acre, sou acreano do pé rachado. Ele disse que conhece mais do que eu, não conheço não. Eu nasci na 6 de agosto, vocês podem ter certeza, não vou prometer facilidade para ninguém, mas vou me empenhar e fazer o que eu puder para, se Deus quiser, nós sermos vitoriosos nessa luta. Senhores, muito obrigado pela vinda dos senhores, muito obrigado por terem abrilhantado esse debate. Eu agradeço a você de casa, aos internautas que participaram, a todos o nosso muito obrigado, uma boa noite e um ótimo final de semana.